Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Mesdames et messieurs, soyez bienvenus. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. Pois é, e acho que nós estamos no episódio número 23. Significa isto que o 24 é já no próximo fim de semana. Próximo fim de semana é esse que vamos ter as autárquicas, portanto, já sabem, votem dia 26 de setembro, domingo. Portanto, é só votar, é só pôr uma cruzinha em 3 papéis para votarem para a Assembleia Municipal, Junta de Freguesia e Câmara Municipal. Portanto, vai ser uma escolha que vos vai influenciar 4 anos da vossa vida e da vossa comunidade. Portanto, votem informados. Portanto, estejam atentos também àquilo que o Politec vai produzir daqui para a frente também nesse sentido das mesmas eleições. E hoje isto acho que é um episódio, eu acho que este deve ser o episódio dos statements, porque a Carlota está com o vestido que vocês já vão ver. Esta camisola também não é uma camisola ao acaso, e estou aqui com um Bordeaux, portanto, um Bordeaux 2001, portanto isto, olha, é como se diz na terra dos francófonos, salut. E portanto, uma vez mais, estou aqui na companhia dos meus queridos amigos Emanuel Almirante, bem-vindo. Olá, Cláudio. Muito bem. Parecias o Hiládio Clímaco, pá, no início do episódio. Parecia, muito bem, pá. Os Jogos Sem Fronteiras. Sim. Só faltou dizeres ao árbitro como é que ele se chamava. Não sei. Já não me lembro, pá. Mas era francês o nome, devias-te lembrar. Já estás a perder 1-0. Eu gosto muito da bandeira da Holanda que tens aí atrás. É a bandeira da França, não venhas com letras. Portanto, não estragues aquilo que está bem. Ana, não. bem-vinda. Olá, outra vez. Outra vez, passados aí 3 ou 4 episódios, né? As meninas andaram-se a baldar e hoje o homem das direitas não está cá. Pois não. Não temos aqui o nosso Vasco e temos aqui a nossa Carlota que, enfim, fez um avultado gasto na retrosaria. Boa noite. Não foi um avultado gasto, felizmente, mas ainda foi há algum tempo. Eu sou uma mulher prendada, parecendo que não. Tempo é dinheiro, não é? Tempo é... Estava a falar convosco ao mesmo tempo, portanto. Multitasking. Mas não sei se queres já mostrar o vestido ou se queres... Posso mostrar. Então, outono e inverno 2021. Ganha juízo, é o que está escrito. Ganha juízo. Portanto, acho que é uma boa recomendação no geral. Às vezes digo isso aos meus amigos, eu digo isso às pessoas de quem eu gosto. Não é com agressividade. Pode ser, mas não necessariamente. Portanto, acho que todos nós podemos aprender um pouco com isto. Digo isso a mim própria, às vezes também ganha juízo. Muito bem, e portanto esta foto está disponível também no Instagram do Polititank, portanto é uma questão de lá ires e portanto seguires o Facebook, seguires o Instagram, visitares o nosso website, vês todos os episódios que estão para trás, quer seja no Spotify, Apple Podcasts e YouTube. Portanto, são já 23 episódios a contar com este e o anterior deixa aqui um especial convite porque tivemos um convidado internacional, portanto o nosso primeiro convidado internacional do Brasil, o Lucas Pimenta, que foi bastante interessante de termos para vermos realmente o que está a acontecer no Brasil, porque, uma vez mais, os órgãos de comunicação social não são fonte, muitas vezes, fidedigna daquilo que está a acontecer. Portanto, merece aquele selo do Ministério da Verdade que nós temos. Ora bem, tábua das matérias. Vamos ter que falar da gala, portanto, da Met Gala que aconteceu e que levou justamente a muitas polémicas por causa do vestido da Alessia Cortez, portanto, Tax the Rich, que inspirou esta versão da Carlota. Vamos falar também daquilo que, mantendo aqui na cena internacional, é aquilo que foi o rasgar de acordos entre a França e a Austrália, por causa de uma concórdia, de uma concordata de proteção de segurança entre Estados Unidos da América, Reino Unido e Austrália,
sendo que Joe Biden, em mais um momento seu de senilidade, não foi capaz de dizer o nome do Primeiro-Ministro da Austrália. Portanto, cumprimentou o Boris Johnson, como Boris, e não como Prime Minister of the UK, mas é o que temos, e portanto é isto. E temos os estádios americanos neste momento a gritarem fuck Joe Biden, em sinal de protesto entre as jogadas no futebol americano. E por cá vamos falar um bocadinho de autárquicas, e antes disso vamos, obviamente, como eu não podia deixar de ser, vamos falar daquilo que são os wokes, e vamos falar, sobretudo, eu vou-vos ler aqui o pequeno artigo que o Sérgio Sousa Pinto escreveu no Expresso, e portanto vamos ter que refletir sobre isto, porque realmente a comunidade woke está com demasiado poder, está descontrolada, e portanto tem que ser parado honestamente. Sendo assim, já temos uma crise, portanto, atenção. Carregar aqui no botão, limpar só um bocadinho o pó. Carlota. Tenho uma grande crise com a expressão comunidade woke, porque eles não são uma comunidade. Eles, à primeira oportunidade, canibalizam-se logo. Não se pode considerar... Queres explicar isso mais tarde? Sim, sim. Ok. Muito bem. Terei muito gosto em que explique-se essa canibalização, e que se canibaliza mesmo, que se comam todos aos outros e que não reste nenhum. Ainda só está meio copito, mas isto um Bordeaux, parece sangue de boi. Mão direita é penalti. Não seja por isso. Ora bem, vamos começar pela cena internacional com a Ana. Olá, boa noite. É para começar mesmo? Pensava que íamos começar pela ordem que tinhas dito inicialmente. Desculpa, agora troquei-me. Qual é que eu comecei? Tinhas começado pela gala. Pela gala, então, mas podemos começar. falar... Okay. Então arranca já. Ok, porque depois a gala também segue para os blocos do texto do Sérgio. Tu és por isso é que nós temos aqui na equipa. Portanto, o caso que nós vamos falar entre a tensão entre a Austrália e a França, começa um bocadinho pela necessidade que a Austrália tem de submarinos, o facto de ser uma ilha, está perto de uma zona de tensão da qual a China acredita ser detentora, a zona do Indo-Pacífico. A China tem ameaçado e tem imposto algumas sanções à Austrália, principalmente desde que o governo australiano mostrou pretender desvendar a origem do Covid, apontar essa mesma culpa ao governo chinês. A Austrália, portanto, precisa de submarinos e de aperfeiçoar essa tecnologia, a tecnologia submarina, por vários e diversos motivos. Portanto, a Austrália já tinha um acordo estratégico de compra de tecnologia submarina e de aliança defensiva, construção da tecnologia, aperfeiçoamento, materiais, etc., um acordo completo com a França e também um pequeno acordo comercial com a China. Esta semana a Austrália quebrou esse acordo ao estabelecer uma parceria estratégica com o Reino Unido e com os Estados Unidos, de forma a obter submarinos de alta tecnologia e com propulsão nuclear. A tecnologia é essa que o acordo com a França não oferecia, uma vez que a França não desenvolveu nem oferece a tecnologia de propulsão nuclear. E a Austrália compreende que necessita dessa tecnologia e é mais apropriada às suas necessidades. A França e vários dos seus porta-vozes vieram a admitir que foi uma demonstração de falta de lealdade e de quebra de confiança com os seus aliados, que a parceria estratégica acabou com isto. Na minha opinião, estes três países são três aliados, têm uma língua em comum, uma história em comum. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália apresentaram esta estratégia, uma parceria entre as três democracias de língua inglesa, três democracias marítimas. O Biden veio logo aqui frisar um bocadinho e estabelecer uma ligação com a Guerra Fria com a China, a dizer que este acordo
é uma necessidade para garantir a paz e a estabilidade na região do Indo-Pacífico a longo prazo, essa região que a China diz de ter. Na minha opinião também, relativamente à França, este acontecimento vem demonstrar a necessidade de autossuficiência europeia. Com o Brexit, o Reino Unido tem tentado mostrar que está melhor sem os restantes países da União Europeia em vários aspectos. A União Europeia ainda depende muito de acordos com países terceiros e se quer afirmar-se e garantir a sua autonomia e autossuficiência, acho que ainda tem muito que trabalhar, honestamente. E pronto, a Ana fala pouco, mas é aquela expressão que se costuma dizer curto e grosso, não é? Portanto, aquilo que quando fala é sempre com uma clarividência que toda a gente deve apreciar e, portanto, obrigado, Ana, por estares na nossa equipa e, portanto, teres essa qualidade. E, de facto, é isso. A França é uma potência nuclear e é uma potência que o armamento tem as suas implicações desde há muito tempo e a França continua a ter, para todos os efeitos, muito sangue nas mãos no que toca à questão dos senhores da guerra, né? Portanto, há muita armamento francês que circula pelos conflitos armados que nós temos no continente africano e no Médio Oriente. Emanuel. Peço desculpa, boa noite. Pois é, a França sentiu-se traída, não é? Já estava em conversações, pelo que eu sei, há bastante tempo, acho que era pelo menos 2 anos, não estou enganado, acho que até era mais, não me lembro bem da data. E depois há esta reviravolta. Isto, para além de enfraquecer a Europa, como é evidente, mexe também aqui com uma coisa que o Cláudio deve conhecer bem, que é o orgulho francês, não é? E quando se mexe no orgulho francês está tudo lixado, porque eles vêm de lá com o vinho e com os queijos e tudo, e pronto, e vêm marchar por aí fora. Já sabe o que é que acontece a seguir, se não sabem, vou estudar a história. Eu acho é que neste caso foi um bocadinho um provocar também dos velhos rivais britânicos, não é? Aquela guerra surda de há muito tempo, conjuntamente com uma necessidade premente que a Austrália tinha e tem, e continuará, e cada vez, como a Ana disse tão bem, cada vez irá ter mais necessidade, porque também a China, e depois estive a ver algumas reportagens sobre isso, e é absolutamente estrondoso o número de submarinos com capacidade nuclear que os Estados Unidos têm, assim bem como a China, e eu acho que depois é o Reino Unido e depois a França, ou a França e o Reino Unido, já não sei a ordem. Mas, portanto, com tanta ameaça, eu acho que, e o facto de lá estar de ser uma ilha, é necessário que haja este tipo de proteção. Agora, custa muito à França, custa muito financeiramente, muitos milhares de milhões de euros, e custa ainda mais no plano estratégico mundial. Não sei até que ponto é que, como eu já disse há uns episódios atrás, nós temos liderança europeia que seja capaz de combater isto. Porque, para além dos ingleses terem saído da União Europeia, temos uma forte pressão internacional da China a crescer cada vez mais e temos uma necessidade dos Estados Unidos de reafirmar alianças, ou seja, também um bocadinho após o ocaso da presidência Trump, vem Biden com uma estratégia de unir, de fazer as pazes de make-up. E isto é bom por um lado, mas podemos estar a ver aqui se calhar uma faceta negativa, digamos assim, negativa, nomeadamente para a Europa e mais ainda para a França, deste tipo de estratégia. Portanto, todas as moedas têm duas faces.
E pode ser esta, pelo menos foi a minha interpretação deste incidente, vá lá. Muito bem, obrigado, Emanuel. De facto é isso, os franceses saíram todos com o orgulho ferido. Aliás, este padrão que eu estou a usar não é um padrão ao acaso. Este padrão é a primeira farda da Marinha Francesa e que conjuga também aquilo que é o padrão de cores da Bretanha, portanto, uma zona altamente contestatária daquilo que é a França. Aliás, a Bretanha é uma região separatista da França, portanto, que pode existir greves nacionais e vamos ver sempre uma bandeira ou várias bandeiras, mas pelo menos uma no mínimo da bandeira da Bretanha, portanto, afirma-se como algo, assim como os corsos da Córcega. Portanto, aqui está a minha homenagem também, o meu statement em relação a esta coisa. Eram 12 submarinos que tinham sido encomendados. Ana. Sim, só queria acrescentar que me tinha esquecido de dizer que, na minha opinião, estrategicamente é mais vantajoso para a Austrália, se quer distanciar e fazer um bocadinho da fronte à China, coligar-se com os Estados Unidos. Lembrei-me de dizer isto por causa do que o Emanuel disse. Os Estados Unidos têm cerca de 800 bases militares pelo mundo, são o país que tem mais. Acho que faz mais sentido e gostava também de vos perguntar se concordam, se acham que a Austrália está melhor com os Estados Unidos e com o Reino Unido ou se estaria melhor com a França, apesar da França também estar presente na NATO. Mas para se defender da China e para tentarmos marcar uma posição contra toda esta tensão que a China está a provocar na Austrália, sanções económicas, sanções comerciais, o que é que vocês acham? Não sei quem quer começar primeiro, mas posso ser eu então. Eu acho que faz sentido isto, até porque uma das patrulhas que os Estados Unidos da América têm é justamente ali no Índico-Pacífico. Portanto, e existe até uma própria a ANZU, portanto, que é o que podemos achar de similar à NATO. Portanto, também é um tratado militar. Portanto, para mim, essa ligação já existia. Aqui é o único ponto de vista é mudar o fornecedor. E, portanto, se quisermos pôr aqui bloco da francofonia versus o bloco anglófono, obviamente que o bloco anglófono ganha mais com isso e, portanto, a França podia aqui ter um bom encaixe financeiro e com esse encaixe financeiro mandar mais, ter uma voz mais ativa dentro da Europa e, consequentemente, no mundo, até porque a França continua a fazer parte dos 5 do Conselho de Segurança da ONU com direito a veto. Mas eu acho que isto era inevitável do ponto de vista de, historicamente, tudo mais. Há um maior histórico de relação entre os falantes de inglês do que o resto. Pronto, era isso que eu ia dizer, é que a ligação entre a Austrália e a Inglaterra é muito forte, historicamente, não é? E eu E a parece-me rainha manda que... naquilo. Não percebi? A rainha manda naquilo. A rainha manda naquilo, a famosa Assim como no Commonwealth, não é? Assim Sim, como a no Canadá. Commonwealth, não é? Exatamente. E essa comunidade é muito forte e é muito, não só é muito forte, como é muito espalhada pelo mundo. Portanto, tem uma abrangência, a Commonwealth tem uma abrangência muito grande. E pode ter tido um papel importante aqui. Penso que sim. Para além de que aliar-se à França neste momento, tendo os Estados Unidos e o Reino Unido como possíveis outros parceiros, acho que a escolha é evidente. Nem sequer agora que isso é mau para a Europa e para a França também. Mas vamos ver que no grande esquema das coisas não havia, se calhar, outra hipótese neste momento, dado o fornecimento, dada a hipótese de ser fornecido pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Acho que, protegendo os interesses australianos, se pensarmos bem, era isso que nós faríamos. Todos Sim, menos o Cláudio, claro. Mas não sei se têm visto, a França tem marcado posição a faltar a eventos marcantes. Acham que vai também tentar marcar posição ao tentar sair da NATO ou fazer uma ameaça de saída? O Macron já abriu uma crise na NATO. Já disse Agora? que isto vai abrir uma crise na NATO. Por acaso não vi. Mas esse é o velho sonho do Macron, não é? Portanto, Pois ele já disse que estava brain dead há uns 2 anos, 3. Estás sem micro.
há 2 anos, desculpa, há 2 anos o Macron já tinha vindo com essa bomba de Exato. que a NATO estava em morte cerebral, mas isso é porque Macron é acérrimo defensor da existência do exército europeu. Eu também sou. Pronto, eu sou macronista, portanto gosto de Macron e tudo mais, mas não acho que seja uma boa ideia, porque a Rússia vai adorar isto. E se nós fazemos do estilo, fazer um corte mesmo aceso com os Estados Unidos da América, caput. Lembram-se daquela história do Emanuel ter dito que conhecia um tipo de Lituânia ou de Letónia, Sim, que disse que numa hora e Lituânia. meia, e Sim. meia, a Rússia tomava conta daquilo. Sim, foi no episódio com o Milhazes. E isto é mesmo uma história verdadeira. Elas não tiveram nesse episódio. E é a mesma história verdadeira. Conheço mesmo um soldado lituano que disse isto. A Rússia invade a Lituânia, 1h30 está tudo controlado. E depois, para as pessoas que dizem assim, 1h30, então os gajos estão a exagerar. Bom, é só ver o que é que aconteceu no Afeganistão em 2 ou 3 dias. Portanto, imaginem isso, mas com um exército melhor. Portanto, eu acho é que, e voltando aqui a casa, Portugal está aqui sossegadinho, não é? Portanto, é do estilo. Pois. Antes que os russos cheguem a Portugal, primeiro os polacos vão com os porcos. A Hungria do Orbán também vai. A Alemanha vai ali conter um bocadinho, a França vai chegar um bocadinho atrasada, a Itália, enfim, e pronto. E vamos ter que pedir ajuda aos ingleses. Mas lá está, não faz, para mim, não faz sentido o exército europeu por 2 razões. Primeiro, pelaquela que tu disseste, exatamente porque nós não temos capacidade para cortar relações com nós, Europa. Não temos capacidade para cortar relações. Bem, nós, Europa, isto, quer dizer, Portugal então, nem se fala, mas pronto. Mas nós, a Europa, não temos capacidade para cortar as relações com os Estados Unidos, como tu estavas a dizer, e eu concordo. E também por uma questão também histórica, que é a União Europeia, ou a Europa, ou o conceito da Europa, foi construído numa base de paz, para edificar a paz. E, portanto, contra todos os princípios europeus, ou da fundação da União Europeia. Sim, é verdade. Também seria difícil porque cada país europeu, por exemplo, nós importamos armas dos Estados Unidos, outro país importa armas do Brasil, outro país importa material, como é que se diz, roupa? Fardamento. Armamento, pronto, todo tipo de material. Fardamento. De países diferentes, de fabricantes diferentes, e seria um bocadinho difícil unir. Eu acho que é uma utopia, mas gosto da ideia. Pronto, é só isso. Acho bonito. Pronto, olha, como diria uma ex-namorada minha, com uma frase de Fidel Castro, sonhar com uma utopia é em parte construí-la. Oh. Portanto, é assim. Carlota. Eu estou aqui com muitos problemas técnicos, por isso é que também tenho estado mais caladinha, mas não tenho grande coisa a acrescentar. Eu sou muito adepta da lealdade, mas também sou muito adepta de fazer frente à China, seja de que forma for. E apesar de não nos... Sim, a Europa fica mal não só na fotografia, mas também no grande esquema das coisas, digamos assim. Como é que será o futuro quando for mesmo preciso? Porque vai ser mesmo preciso. Onde é que nós vamos estar e onde é que a Europa se vai posicionar? Eu não sei se sou a favor do exército europeu ou não, já pensei alguma coisa sobre o assunto, mas ainda não cheguei a nenhuma conclusão semi-definitiva, porque não há conclusões definitivas, mas semi-definitiva, portanto também não vou pronunciar muito sobre o assunto. Carlota, passamos já para o próximo... Passamos, que isto está a correr bem, não está? Não vou aguardar esta internet. Então, estamos cá para falar da Met Gala hoje. Para quem não conhecia a Met Gala, porque estas coisas às vezes passam por baixo dos radares das pessoas, e ainda bem, porque também não perdem grande coisa. Aquilo é basicamente uma feira das vaidades. Um bilhete para entrar lá custa $30.000 e não custa $30.000 provavelmente, penso eu, qualquer pessoa que tenha $30.000 para gastar. Tem que ser uma pessoa conhecida,
de alguma forma. Portanto, atores, cantores, estilistas, youtubers. E este ano tivemos alguém ligado à política. Portanto, tivemos a Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma Feira das Vaidades. Também existe Feira das Vaidades, é uma revista. Tá? Sempre a corrigir, senhor professor. Só conhecia o livro Fogueira das Vaidades, que A malta não originou... vê, mas o Cláudio está aqui a corrigir-me no chat. Exato, é Fogueira das Vaidades, que é um livro do Tom Wolfe, que originou um filme com o mesmo nome, com o Tom Hanks. Assim, com destaque. Força. E há a Feira das Vaidades, a Vanity Fair, que é uma revista que é onde esta malta aparece toda, sempre. Mas para quem... E aquela gala tem um tema todos os anos. Eu nem fui ver qual é que era o tema, porque uma pessoa vê fotografias e não percebe qual é que é o tema, e para mim isto é um bocado como as obras de arte. Se eu não retirar de lá alguma coisa só de olhar, não vale a pena ir ler sobre, porque o propósito perde-se. Mas vou só compartilhar. Não posso. Posso partilhar o ecrã? Pronto, para quem... Podes Já posso. Então, começa a ser cada vez mais difícil. Isto são imagens do Hunger Games. Para quem não conhece o filme do Hunger Games, há um dos setores, é uma sociedade distópica e onde crianças lutam umas com as outras até à morte, em direto na televisão. Portanto, uma coisa bonita. E o setor da sociedade mais poderoso é o Capitólio e as pessoas vestem-se assim, desta maneira. Isto é o Hunger Games e isto é a Met Gala 2021. Só assim para terem uma comparaçãozinha, descubra as diferenças ou as semelhanças. E porquê é que estamos a falar sobre isto? Porquê é que isto é importante? Porque a Alexandria Ocasio-Cortez, que é congressista dos Estados Unidos, apareceu com um vestido assim branco, com umas letras deste género, mas bem mais caras do que estas, que custaram cerca de 1,5 €, 2 horas de trabalho, a dizer Tax the Rich. Num evento onde só vão celebridades, o bilhete custa 30.000 € e sabemos lá quanto é que custa cada um daqueles vestidos. Isto faz-me um bocado lembrar quando houve os escândalos do Harvey Weinstein e as celebridades todas iam para as galas vestidas de preto como protesto. Protesto contra quem? Contra si próprios. Porque todos sabiam do que é que se passa, a maior parte das pessoas deveria saber o que é que se passava, e não fez nada. E aqui na questão do Tax the Rich, nós podemos concordar ou discordar com esse sentimento, não podemos deixar de ver a hipocrisia, e durante esta semana em que se falou muito deste vestido dela, eu vi algumas vezes nas redes sociais pessoas a dizer, mas lá porque as pessoas podem ser ricas e defender que se taxe os ricos, podem defender que as taxem a si próprias. Bem, uma pessoa que seja rica e quiser contribuir para a sociedade pode fazê-lo voluntariamente. Parece-me um pouco hipócrita estar a exigir que o governo o obrigue a fazer uma coisa que a pessoa aparentemente tem tanta vontade de fazer. E eu não sei o que é que obras de caridade é que cada uma destas celebridades faz na sua vida privada. Sabemos bem que Alexandria Ocasio-Cortez andou a queixar-se que o governo não apoiou a reconstrução da casa da avó dela depois de um furacão e recusou a ajuda que lhe ofereceram, porque foi oferecida por opositores políticos. Portanto, isto é tudo um bocado é esquerda caviar em esteroides e botox e tudo mais que vocês possam imaginar. Não, nós falamos da esquerda caviar, estamos a pensar aqui tipo, no Ricardo Araújo Pereira, dizer que é comunista. Eu gosto muito dele, adoro. Eu conheço os sketches todos de cor, vejo o Governo Sombra todas as semanas. Mas irrita-me quando ele diz que é comunista. Que é comunista vai
por uma comuna. Nós estamos habituados a esta esquerda caviar que é assim, pronto, classe média alta intelectual. Quando vemos esquerda caviar, que já não é só caviar, já é caviar e diamantes e tudo e mais alguma coisa, é um bocadinho mais obsceno. E daí a comparação com os Hunger Games, que é aquela coisa mesmo decadente e um bocadinho nojenta. E depois eu, quando falarmos dos blocos, eu volto a este tema porque tenho ainda mais umas coisas para dizer, mas vou passar a palavra. O Cláudio desta vez decidiu ficar mudo, não sei porquê. Mas pronto. Emanuel, força, Emanuel, fala. Não, agora já, não, Bom, já Emanuel, acabou. é a tua vez. Portanto, agora vamos passar a Emanuel. Emanuel, agora é a tua vez. Emanuel, o que é que tens a pensar sobre isto? Emanuel, qual é o teu... Que grande parvo que este gajo é. Só podia ser francófono. Bom, enfim. Ele faz isto todas as vezes, independentemente de dizer a ordem no chat, mas hoje não lhe apeteceu. Enfim, idiosincrasias de Cláudio Fonseca. Fica para outro episódio. O que é que eu ia falar? Da AOC, não é? Eles têm a AOC, nós temos a CPG. Portanto, eu acho que... Pronto, eu acho que é importante. Eu concordo com esta ideia que a Carlota disse. Fundamentalmente, eu concordo com a ideia dela, que é fazer este tipo de publicidade apenas, parece-me a mim, que apenas serve o próprio interesse. Não serve mais interesse nenhum, não tem impacto nenhum em coisa nenhuma. Ou seja, não só não tem impacto nas pessoas que sofrem e que são taxadas e nas outras que fogem aos impostos e não são taxadas, como não, aquele ato em si, podemos dizer, é um ato simbólico de protesto contra, mas ela é, ai, bolas, ajudem-me. Congressista, obrigado, eu só me estava a lembrar de senadora. Ela é congressista e, portanto, ela pode fazer mais do que bordar letras ou estampar letras num vestido. Ela tem feito muita luta por aquilo que ela considera ser justo. Não estou aqui a desconsiderar, mas eu acho que este tipo de statement pop fica bem aqui na Polititank. Não fica bem numa congressista, porque não adianta nem atrasa e, sobretudo, e não é que eu seja contra a ideia de taxar os ricos, não sou a favor da taxação dos ricos. Agora, a questão é como fazer isso. Portanto, ou seja, uma questão prática de como fazer, não uma questão teórica de levantar o problema para dizer que nos preocupamos com, sei lá, taxar os ricos ou com os direitos, como também foi nessa gala, os direitos das mulheres. Os direitos das mulheres não se defendem numa gala elitista. As mulheres que são oprimidas não estão lá. E as mulheres que lá estão não querem saber. E, portanto, isto é tudo, lá está, tal, não sei se é a fogueira das vaidades, se é a feira das vaidades, mas uma das duas é. E eu acho que nós devemos ser mais, é uma coisa que eu tenho pensado aqui com o passar destes 23 episódios, é como é que eu posso ser mais consequente? E isto não me parece nada nesse caminho. Mais ainda, acho que este tipo de clickbait vai gerar a reação contrária. Portanto, para já não vai acontecer nada e depois ainda pode acontecer pior. Pode ser que isto se volte contra ela. Porque este apelo às massas, este apelo pop, como eu estava a dizer, é muito engraçado enquanto funciona. Depois de caíres em desgraça, raramente se levantam. Depois de caídas em desgraça, e é muito fácil, porque se tu passas a vida a apontar o dedo, há um dia que esse dedo vai apontar-se para ti. É muito fácil morrer, quando se mata pela espada, morrer-se pela espada. Disse. Obrigado, Emanuel. Ana.
Nada, Cláudio. Eu queria agradecer, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Cláudio, obrigadíssimo. E pá, agora quando quiseres passar a palavra à Ana, Cláudio, estás à vontade, Cláudio. Força aí, Cláudio. Obrigada. Como eu estava a comentar convosco antes de começar o episódio, eu fui agora pesquisar quando é que isso foi. Em 2019 houve uma cantora que nos Grammy Awards, uma apoiante do Trump, usou um vestido exatamente igual a dizer Build the Wall, quando defendia a construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Acho que ela podia ter sido um bocadinho mais original, usar um vestido, porque foi exatamente a mesma cor, o mesmo tipo de letra. Acho que ela podia ser um bocadinho mais original. Relativamente à expressão que ela decidiu apresentar no seu vestido, de taxar os ricos, o Biden já veio fazer também statements sobre isso no Facebook, já veio falar sobre, esclarecer a sua posição relativamente à taxação do topo da pirâmide, vá. Na minha opinião, como vocês já sabem, taxar os ricos para mim desestimula, não sei se essa palavra existe, a produtividade. Acho que as empresas grandes nunca iriam deixar os seus negócios, os seus imóveis, os seus recursos num país com uma carga tributária alta para quem tem altos rendimentos e não verem esse retorno. Acho que eles nunca iriam arranjar maneiras de fugir a essa carga fiscal. Para mim, a melhor forma de erradicar a pobreza é estimular a economia através de incentivos. A ideia de distribuição de riqueza parece muito apelativa. Sem a criação dessa mesma riqueza e incentivos para tal, não existe liquidez para espalhar, entre aspas, pelos pobres. Para mim o problema não está no topo da pirâmide, está na base, e criar oportunidades deve ser a solução. Como referiu o Charlie Munger há uns aninhos, há um ano e tal, 2, já não tenho a certeza, sobre a Ocasio-Cortez, é que ela não deve sequer saber quem é Adam Smith, conhece zero de economia, e esta retórica da desigualdade e da sua fixação do ódio nos mais ricos sabem estimular movimentos sociais que induzem pessoas a combater, sempre só acabar, combatendo os mais ricos e empregar o ódio e as causas nesta utopia de que causas para a pobreza estão no topo, e esta energia toda focada no problema que não é um problema. O problema é a má gestão de impostos, falta de estímulos à economia, que não originam prosperidade nem oportunidades em condições para todas as camadas. Para mim esta devia ser a estratégia e não o foco no ódio ao topo. E com isto eu não digo 1%, falo sobre mais de 1% dos empreendedores e aquelas pessoas com rendimentos altos que não fazem parte do 1%, como toda a gente costuma falar. Sim. Obrigado, Ana. Emanuel, a tua crise? Bom, eu percebo tudo o que a Ana está a dizer, já como eu disse no primeiro episódio, eu já fui um votante da esquerda e há aqui um lado esquerdista em mim que está a apitar cada vez que a Ana está a falar neste tipo de coisas. E então o que eu queria dizer é só o seguinte, tanto parece uma ideia utópica taxar os ricos e os lucros dos ricos por aquilo que a Ana estava a dizer, como parece uma ideia utópica que todos os pobres vão lá com oportunidades. Portanto, você não trabalha, você não recebe mais porque não cria a sua oportunidade. Isto também não é bem um discurso, é mais uma história da carochinha. Não temos todos falta de não temos todos falta de oportunidades, acho eu. Pronto, deixa-me só terminar. E o que eu queria dizer é, tanto é uma boa ideia, tanto é execuível, que eu acho que é o G7, não é? O G5 ou o G7? Ou o G20, já não sei, é um G qualquer desses. Escolham um número. Teve tanta proposta, ou pôs em cima da mesa a proposta dos 15%. E, portanto, se todos os países aplicarem 15%, não há maneira de fugir. A não ser que seja sediada em Marte. Não pode ser também. Força, Ana, estás a falar sem som? Foi o 20, nós falámos nisso num episódio, desculpa. Foi o G20, pronto, eu não me lembrava do número. Foi o G20. Vocês têm que me perdoar que eu já sou uma pessoa de uma certa idade. A questão aqui é que tanto isso é execuível, que há essa proposta, que eu acho bem, porque não é só dizer, porque o discurso mais fácil é este.
e desculpa estar a dizer isto assim, Ana, mas a desculpa mais fácil é eles não têm oportunidades, não trabalham para isso. Não é bem assim, e tu sabes que não é bem assim, e eu também sei que não é isso que tu queres dizer, mas interpretando aquilo que as pessoas vão interpretar daquilo que tu disseste, já estou a responder. Portanto, eu acho que não se deve taxar animalisticamente todas as hipóteses de oportunidade a todos os empreendedores, todas as pequenas e médias empresas, não. Mas o objetivo da Alexia Ocasio-Cortez é taxar os mais ricos, e esses têm que ser taxados, porque se tu pagas, eles também têm que pagar. É uma questão de equidade fiscal. Pronto. Era isto que eu queria dizer. Sim, a minha crise foi só para algumas coisas que tu disseste. Relativamente à desigualdade, eu acho que cada pessoa é diferente, tem ambições e características diferentes, e a desigualdade eu acho que é o resultado natural do uso que cada pessoa faz dos seus talentos, das circunstâncias, porque todas as circunstâncias são uma fonte de aprendizagem, e todos os grandes exemplos também podem ser uma fonte de aprendizagem, tanto podemos aprender com os erros como com as vitórias de outras pessoas, de grandes empreendedores ou não. Por exemplo, eu não conseguiria fazer o que o Jeff Bezos fez e tem feito com a Amazon desde o início, ao que ela é agora e ao que ela oferece. O que é escravizar trabalhadoras? Pois ainda bem que não és capaz. Isso não é bem assim, isso acontece. Aquela situação do xixi foi por causa do prazo que ele teve que fazer xixi numa garrafa. Depois o trabalhador veio esclarecer que foi por causa de um prazo de entrega que ele tinha que cumprir e não havia casas de banho pelo caminho. E ele fez. Não há nenhuma justificação para isso. Claro. Não há nenhuma justificação para isso. Mas foi a opção também do trabalhador. Ele podia ter. Pois podia ter feito no chão, realmente. Não, podia ter ido a uma casa, procurado outra casa de banho. Não havia. Tu acabaste de dizer que não havia. Sim, outra coisa, não havia casas de banho? Não havia, ele disse que não havia no caminho, quando ele deu a vontade. Mas isso é uma situação. E até ao ponto de entrega. Desculpa. Sim, mas eu não... Imagina, há coisas que muitos empreendedores fazem que outras pessoas não conseguiriam fazer e cada pessoa tem as suas ambições. Eu posso não ter a ambição que, por exemplo, um empreendedor que tem uma empresa de imóveis e que arrenda e compra e remodela, faz. E tu também podes não ter a mesma ambição que o Cláudio tem, o Cláudio não tem a mesma ambição que tu tens. Eu tenho que deixar falar e tenho que deixar a Carlota falar, mas... Sim, diz. Desculpa, é só porque está-me a fazer confusão porque parece que as pessoas não trabalham porque são mandrionas. Não é isso. Não é de todo isso. Eu acho é que tu estás a dizer diferentes pessoas têm diferentes objetivos. Tu és muito feliz a fazer o teu trabalho, eu sou muito feliz a fazer o meu trabalho. Tu és CEO, eu sou jardineiro. Está tudo bem. Não podemos ser todos CEOs. Senão não há ninguém para cortar o jardim. Agora, a questão não é essa. A questão é que as pessoas vivem. Há muitos pobres a trabalhar. Há muitas pessoas pobres a trabalhar. E isso é inadmissível. Mas isso tem a ver muito com as escolhas do governo e com a falta de gestão dos impostos que existem. Porque os impostos que nós temos são demasiado altos para aquilo que nós vemos, para os resultados que nós vemos. Então, e como é que vais buscar mais dinheiro? Não é preciso mais dinheiro, é essa não vais buscar mais dinheiro, não é preciso mais dinheiro. Com a minha crise. Podes. É que era mesmo aí que eu ia com a minha crise, que é, não me interessa para nada que taxem, por exemplo, o dono do Pingo Doce para ele ser desincentivado a continuar a fazer o seu negócio e a criar emprego, com todos os problemas que poderá ter. Estou a dar um exemplo português. A Amazon tem muitos problemas, para usar o exemplo da Ana. Não me interessa nada que façam isso, se depois esse dinheiro não for bem usado e não for bem aplicado. Com o dinheiro que eu e tu pagamos, devíamos ter acesso a condições melhores, saúde, educação e tudo mais. Eu não preciso que vão buscar mais dinheiro. Com o dinheiro que existe já de impostos, se todo esse dinheiro fosse bem usado, aí depois podíamos ver se era preciso mais dinheiro e onde é que podíamos ir buscá-lo. Acho que os ricos têm que ser taxados
tal como toda a gente tem que ser taxada. E Mas concordo não são. plenamente com uma das primeiras coisas que ela disse, foi que não é com esta ideiazinha, tipo a Robin dos Bosques, infantil, que tem que se taxar os ricos porque ser rico é quase imoral, que se vai a algum lado. Mas, Carlota, mas espera aí. A questão é que não são taxados como os outros. Essa é que é a questão, para já. Essa é a primeira. E depois, sim senhora, estou de acordo com vocês as duas, quando vocês dizem que o dinheiro público é mal gerido. Está certo, também pode ser, mas não é, mas eu acho que a grande diferença não é por aí, é mesmo pela equidade fiscal e a seguir, essa história de ser infantil taxar os ricos, isso parece-me uma coisa que é tão infantil taxar os ricos como é taxar os pobres que não têm dinheiro para pagar os impostos, percebe? Quando eu digo que é infantil, é dizer que isso é a utópico. solução. Não é utópico, não é utópico. É infantil Mas achar isso faz que parte da solução. fazias isso e que o problema ficava resolvido. Não, faz O problema é parte da muito mais solução. complexo, o problema é muito mais complexo do que isso. Faz parte da solução. Eu não disse que era a solução para todos os problemas. Talvez, não sou economista, mas Está bem, podemos mas nem eu, concordar Carlota. que é uma forma infantil de pôr as coisas. Não me parece, mas está bem, pronto. Tudo bem. Agree to disagree. Sim, mas olha, eu escolhi um ótimo dia para ter pipocas aqui à mão. Adorei. Bom, vamos buscar um exemplo à francofonia. Pode ser, sim. Acho que já não falámos de francofonia há algum tempo. François Hollande foi eleito presidente francês, portanto foi até ao momento o último presidente francês socialista que tivemos em França, e antes dele tínhamos tido François Mitterrand nos anos 80. Ora, aquilo que nós assistimos foi a uma debandada de tudo aquilo que existia em França, daquilo que era de ricos. À cabeça, Gérard Depardieu, que inclusive passou a ser russo. E foi recebido literalmente de braços abertos em Moscou por Vladimir Putin, que só assim, de uma assentada, colocou ali debaixo da sua asa, debaixo da sua vigilância, algumas estrelas pop francesas. Porquê? François Hollande teve a brilhante ideia de taxar os super ricos a 75%. 75%. Ora, eu não acho que seja justo alguém que trabalhou, porque no caso de Gérard Depardieu, os contratos milionários que ele tenha não são por tráfico de droga, portanto é por préstimo do seu corpo, da sua arte de representar em prol de várias coisas. À cabeça, Asterix e Obelix, que vamos ter que falar mais à frente. Portanto, eu não acho que o Estado deva ter direito de taxar alguém que só porque fez fortuna, ou continua a fazer fortuna, tem que ser reduzido à condição miserável, ou aquilo que o Estado acha que deve ser a sua condição máxima, para as coisas. É a mesma coisa que eu consigo comprar um Ferrari, mas o presidente aqui da junta, que é comunista, assim, não, o Cláudio não há de andar com o Ferrari. Ora, ele não pode proibir de andar de Ferrari, o que é que ele vai fazer? Vai construir lombas. Ora, obviamente que eu, com o Ferrari, que são baixinhos, vou raspar nas lombas todas. Ora, isto não pode ser assim. O comportamento do Estado não deve ser assim. Que eu concordo que quem tem mais deve dar mais, sim. Mas 75% não. Por isso, eu aos poucos vou concordando. No início não achava muita piada com a flat tax que a Iniciativa Liberal ia propondo. Mas começa a parecer que faz lógica assim, porque todos têm a mesma taxa de esforço. Uns podem ganhar mais, outros podem ganhar menos, mas 10% do salário do Emanuel é tão justo quanto os 10% do salário do Cláudio. Pá. Pronto, aí está. Aí no que tu estás a dizer entra um bocado aquela questão da moralidade que eu referi, que esse exemplo que tu estás a dar é o governo francês a dizer é imoral alguém ter mais do que este dinheiro e pôr um teto ao crescimento das pessoas é mandá-las embora. Ninguém anda a trabalhar para aquecer. Pois não, e Exato. atenção que É ingênuo achar que as desculpa. pessoas trabalham só porque gostam. Sim, e na flat tax que o Cláudio falou, quem recebe menos nem sequer tem percentagem. A percentagem só começa a partir de um certo nível.
Ou seja, é mais benéfico, como o Emanuel estava a dizer, para os pobres, vá, que assim não vão ter uma taxa sobre o seu rendimento. Eu acho que é muito mais benéfico e é mais justo para todos, para todas as Mas eu camadas. quando disse, eu não estava a falar de nenhuma percentagem, e muito menos dessa percentagem Eu estúpida sei. de 75%. Eu acho que isto, ou os 15% em relação às empresas, ou os 10% que o Cláudio estava a falar, ou seja lá o que for, é mais que justo. Eu acho é que temos todos que pagar. E esta é que é a minha justiça. Sim, mas pronto, Mas mas isto, ninguém aqui discorda disso. pronto, mas lá está. A questão aqui é, nós não podemos esquecer-nos de outro ponto, que são as dondocas, como muitas vezes nós dizemos, e a Carlota deve tropeçar nelas todos os dias em Oeiras Valley, mas a questão é que, à conta dessas dondocas, há muitas donas de casa que fazem o seu mês. Se depois existem dondocas que pagam mais, outras pagam menos, e portanto há umas que são que pagam, vamos dizer, de uma forma justa aquilo que é o trabalho de outra pessoa, e há outras que exploram até não poder mais e, portanto, escravizam claramente que eles são as donas de casa, os jardineiros e, portanto, o pessoal das fazendas e afins. Mas a questão é que é com estes ricos que precisam de manutenção das suas casas porque não se dignam a fazer tipo de limpezas. Pá, eu não sou um magnata, mas eu limpo a minha casa, as coisas. Portanto, eu nunca tive que gastar dinheiro com as coisas, porque lá está, acho que não faz sentido, acho que é um desperdício de dinheiro. Mas aquilo que eu acho que é o desperdício de dinheiro para uma pessoa é o seu salário. E portanto as coisas são tanto assim e portanto temos que ter em linha de conta, assim como, por exemplo, eu abomino uma empresa que tem o símbolo de uma coruja e o símbolo da coruja tem depois umas letras em grego. Parece bué de giro, não é? Portanto, as coisas parecem... a empresa é Safira. E portanto isto parece muito giro, porque tem ali umas letras gregas e tal, que dá assim, um ar um bocado fixe. A questão é que as letras gregas que lá estão formam a palavra tes. E a palavra tes ou tetes, em grego antigo, significa pobre. Portanto, não é tão boa assim as coisas. Portanto, isto para mim é horrível e isto aprendi na faculdade. Sim, Mas estás a falar daquela empresa Safira de limpeza? sim. Ah, ok. Tem Pois o mocho, já vi tem em o... alguns supermercados. Pronto, as letras formam a Em palavra bancos. tes. Portanto, Não sabia disso. pobre, mendigo, portanto, tem essas. Um Portanto, bocado estúpido. melhor dizendo, o tes ou o tetes é aquele que está na base, mais base da sociedade grega ateniense. Portanto, abaixo daquilo não existe. E portanto, lá está. São pessoas da comunidade africana, maioritariamente, que ali estão e, portanto, obviamente, não têm acesso. Não têm acesso à faculdade para saberem isto, que eu por acaso sei, mas que eu sabendo, não sei muito honestamente o que é que eu posso contribuir para melhorar isso e para que as coisas não façam. Se bem que eu sempre tenho uma reunião com alguém que aplica os serviços desta empresa, faço sempre o aviso e, portanto, incentivo que aquela empresa retire o contrato com aquela empresa. Ora, nesta questão toda da oportunidade, isto é muito giro, desta parte da oportunidade, e a Ocasio-Cortez é a prova viva de que o American Dream funciona. E funciona nesta sociedade supostamente onde existe uma coisa que é o racismo estrutural. O racismo estrutural. Que aprendemos todos a dizer isto o ano passado, com o Black Lives Matter. Ora, se o racismo estrutural existisse, Alessio Cortez não seria congressista, porque de onde ela veio, ela era empregada de mesa. E portanto, como é que uma empregada de mesa consegue que as pessoas que uma empregada de mesa ganhe votos e eleitorado para se tornar congressista? E a questão é depois os relatos que já ouvi falar de como é que ela trata as empregadas de mesa. Mas a questão é esta, quando nós subimos, temos de ter noção de como é que nós fazemos coisas. E, portanto, aquela história toda de ela se ter
feito aquela sessão cinematográfica a atirar-se contra um gradamento do supermercado, a fingir que estava a fazer um show na fronteira com o México, e a dizer que estava muito triste com as coisas, a dizer que a avó dela tinha sido vítima de uma tempestade, mas que afinal a avó dela estava em Puerto Rico, portanto não estava em território americano. A Alexandria Cortés tem que se tratar primeiro de tudo. A Alexandria Ocasio-Cortez tem que se tratar primeiro de tudo, porque há alguém que está psicologicamente arrebentado, não tem outro nome, e tem que claramente ganhar juízo, como está aqui a fazer sinonética a Carlota. Porque lá está. Será que ela tem empregados em casa? Quanto é que ela paga aos empregados, por exemplo? Será que ela ajuda a fazer uma emancipação? Será que ela dá essa oportunidade de crescimento aos seus empregados? Por exemplo, com o dinheiro que os pais ou as mães que trabalham para ela podem comprar o acesso à universidade para os filhos, por exemplo, e portanto fazer aqui uma emancipação? Se calhar não é? Daquelas pessoas todas que nós vimos naquela gala que gastaram batuladas de dinheiro nos vestidos, quanto é que será que elas pagam valor hora às empregadas de limpeza, às consuelas que nós vemos retratadas nos filmes? Não é? Se calhar, antes de irmos para lá fazermos histórias e dizermos tax the rich e que tudo o que é direito é mau e tudo o que é liberal é mau e tudo o que é isso é mau, portanto só os democratas e os socialistas é que são bons, pensem duas vezes antes de fazer isto. O Lewis Hamilton também veio sempre com a ideia de que é sempre discriminado, etc, etc. O Lewis Hamilton está no maior dos privilégios que toda a gente pode ter e, portanto, não é por aí. Se calhar um rapper ganha muito mais dinheiro do que eu e se calhar eu nasci numa família que supostamente estava mais elevada do que a dele e, no entanto, ele já me ultrapassou a nível de ganhos anuais, por exemplo. Portanto, onde é que está esse racismo estrutural que nos impede de progredirmos na carreira, que nos impede de progredir isto ou aquilo? Lá está. Se calhar esta oportunidade que estamos a falar aqui, se calhar nem todos nós temos de ser doutores. É um facto. Eu quando era puto gostava de ser médico. Eu dizia a toda a gente que ia ser médico. Havia um problema que chamava-se matemática, que eu tinha 3. E a fisioquímica e a ciências tinha 5. Mas a matemática tinha 3. Portanto, isso era uma coisa que a breve trecho não me ia dar jeito para nada. Mas também tinha 5 a história. E a inglês, a francês e 4 a português. E portanto decidi ser professor. Encontrei a vocação nessa parte. Portanto, se calhar aqui a oportunidade é um pouco isso, que é, não é termos todos a oportunidade de nós sermos médicos, doutores, se quisermos, e também não é termos todos nós a oportunidade de sermos pilotos de Fórmula 1, mas é termos a oportunidade de escolhermos uma carreira e crescer com ela. E sermos os melhores nela. Mas se tu quiseres, podes dizer que és doutor, podes ir ao banco e pedir para porem lá no teu cartão. Sim, porque tenho uma licenciatura que me permite fazer isso, sim. Eu acho isso só tão ridículo. E vou dizer-te uma coisa, quem eu já vi com DR em cartões de bancos eram uns conhecidos meus do Bloco de Esquerda. Avante, camarada. Bom, mais temáticas. Ou passamos já para a parte dos loucos? Passamos já para a parte dos loucos? Deixa-me só dizer, estão-me a ouvir bem? Sim. Sim. Pronto, que eu mudei aqui de microfone. Deixa-me só dizer que fizeste aí um bocadinho um exercício um bocadinho demagógico, mas foi giro, eu gostei. Por isso é que não interrompi. De quanto é que a Alexandria disse bem? Ocasio-Cortez. Todas as vezes que eu disse Alexia, é Alexandria que eu queria dizer. Alexandria Ocasio-Cortez paga a empregada ou outro paga a empregada. Tu não sabes se ela paga muito bem. Portanto, estás a partir do pressuposto que ela paga mal. Não, mas eu quero saber. Mas eu quero que ela diga. Então, mas pergunta. Pá, vou ligar ao Donald Trump. Que ele diga isso em comício. Pronto. Era só isso. Era só fazer este apontamento que eu gosto sempre do teu lado demagógico. É giro. Não é. Simplesmente é ser realista com as coisas. É pedir informação. Não estás a ser realista. Perguntou, ele não afirmou nada, ele perguntou.
Não. Puxas depois a cassete atrás e vais ver que o tom com que ele pergunta é dizer que ela não paga. Agora parece uma gaja. Não foi que tu Ouça, disseste, foi o tom. e olha que isso ser um insulto nestes tempos modernos. Eu não cuidado. disse parece uma mulher, disse parece uma gaja. São coisas Oi, gaja ainda é pior, porque já estás a retirar a consideração feminina da pessoa. Pois, É a objetificação. e estás a usar isso como se fosse um insulto, que ainda é pior. Yes. Pronto, eu acho, assim, malta, nós combinámos que íamos falar dos woke. Não me insultes em direto no YouTube, se achas. Malta, nós combinámos que íamos falar dos woke, não combinámos que íamos tornar o woke. Ok? Pode ser? Está bem? Pode ser? Olha, a Ana até já matou, estava ali um woke a passar-lhe. Toma. Portanto, vamos a isso. Então, A nossa ambientalista de serviço a matar seres vivos em direto. Enfim, este programa vai de mal a pior. mas é uma mosca, portanto não é por aí. Ora bem, aqui temos o artigo que o Sérgio Sousa Pintos assinou no Expresso, portanto, a Irmandade dos Idiotas. E é mesmo isto, e portanto eu vou ler este artigo, porque são 4 colunas, são curtinhas. Hordas de patetas, normalmente ungidos pela academia, abraçaram a causa de salvar o homem de tudo aquilo que o constitui como tal, como ser dotado de consciência, desde logo da sua finitude, de liberdade, de imperfeição, de empatia pelo outro, de subjetividade, de capacidade de reconhecer o belo, de aspirar à justiça. A caminhada do homem pela história, patética e desagitada, quase sempre trágica, está agora finalmente a ser decifrada e interpretada por uma fraternidade totalitária que se propõe a revelar urbi orbi o sentido da vida e desvendar o mistério da nossa condição e purificar milhares de anos de cultura maculada pelo crime e pela opressão. Talvez tenha chegado o tal fim da história que o pobre Fukuyama imaginava democrático e liberal e, afinal, consiste num auto de fé planetário e purificador. A deplorável congregação, composta por monges do século III, equipados com iPad, decidiu que só as chamas podem redimir o homem de milhares de anos e de criação abjetas a uma civilização decadente, chamou cultura. Homero já foi descoberto e lapidado. A Bíblia já foi corrigida pela Universidade de Oxford. Chegou, portanto, a vez do Tintin, incinerado no Canadá, em nome, no caso da reconciliação com os indígenas, já que estavam com a tocha acesa, queimaram também o Asterix, entre outros ídolos pagãos, inculpados de apropriação cultural e de visão desatualizada da história. Ao todo, 30 livros foram queimados numa cerimónia de flame purification e 4.700 foram retirados das bibliotecas escolares. A Pocahontas, Senhora que eu conheço pior que o Tintin, o Asterix, o Lucky Luke, também ardeu. Seguiu o mesmo destino por, numa obra qualquer, se apresentar de mini-saia. Tudo isto oficiado por uma demente do partido do Sr. Trudeau, curiosamente chamado Partido Liberal. Venho aqui, tristemente, aos 49 anos, em representação de um menino que era eu aos 7 anos, e das suas muitas tardes felizes passadas na Biblioteca das Galveias a intoxicar-se com o Tintin, o Lucky Luke e o Asterix. E amigos íntimos que enfrentam hoje a proscrição e a chama nesta época inverosímil de tão estúpida que é. Falo também pelo Chico, pelo Gonçalo, pela Catarina e pela Filipa e por todos os outros cujos pais não imaginaram que o prazer de ler grandes livros pudesse expor a nossa inocência ao hábito fétido da corrupção e do obscurantismo. Os homens e as mulheres, e já estou a acabar, os homens e as mulheres que amam a liberdade têm o dever de combater a seita woke, autora moral da extravagante e criminosa pira literária e artística canadiana, que já está a colonizar políticos mais débeis de cabeça e de caráter, alistados por cobardia ou mísero cálculo. Qualquer dia, ninguém oferecerá aos filhos dos amigos um livro em tempos lido com devoção e deleite, por medo de desquietar uma toca de higienistas culturais formatados pelo padroado woke. Estaremos condenados a esconder a Ilíada ou a Viagem ao Fim da Noite
ou O Zero e o Infinito em capas falsas do livro de Pantagruel ou de livros de autoajuda para não melindrar as visitas ou para despistar uma nova polícia. A hipótese não é descabida. Os engenheiros do Homem Novo não recuam diante de nada. Sabemos disso pelos livros que ninguém conseguiu filtrar. Os álbuns do Tintin são uma obra-prima do gênio humano, como a Guernica de Picasso ou Alexander Nevsky de Einstein. O primeiro livro de Hergé saiu há 92 anos. É preciso continuar a publicar a sua obra para mais depressa do que vai sendo queimada. Longa vida ao Tintin, que reencontramos nesta derradeira aventura, Tintin contra a Irmandade dos Idiotas. É um pouco isto. O Tintin, enfim, li o Tintin, vi os desenhos animados do Tintin e os filmes que mais recentemente saíram do Tintin em live action. Ora, o Tintin é belga, portanto nós quando vamos à Bélgica temos sempre duas personagens que são muito queridas, o Tintin e o Marsupi. Portanto, aquele marsupial amarelo com pintas pretas sempre aos saltos na sua cauda. E a questão é, portanto, a Bélgica teve uma colónia, que não era bem uma colónia, era assim propriedade pessoal do rei Leopoldo, da Bélgica, mas que aquilo depois acabou por ser uma colónia para a Bélgica, mas aquilo era propriedade do rei, que era o chamado Congo belga. De facto, eu sei que no Tintin havia um livro que era Tintin no Congo belga, onde a apreciação em relação aos africanos não era das mais simpáticas, mas eram os pensamentos da época. E, portanto, nós temos que ver sempre as coisas à época. Mesmo a história aqui com a Ilíada e com o Homero, que as coisas têm que ser vistas à época. Assim como também houve uma cabo-verdiana no início ou foi no final do ano passado, ou no início deste ano, que decidiu fazer uma tese de mestrado a dizer que os maias são racistas e, portanto, e que oprimem tudo aquilo que é. Ela não deve ter lido o livro, deve ter lido aqueles, como é que se diz, daqueles livrinhos pequeninos das edições Europa-América, para aqueles alunos aflitos que não sabem nada para passar no exame. Deve ter sido isso que ela deve ter lido. Porque existe um grande debate sobre esta questão toda do imperialismo e do racismo nos maias. E, portanto, onde não é validade nenhuma a opinião dessa racista como essa cabo-verdiana quis traçar. E, de facto, é isto. Nós, com esta questão toda dos vulgos, estamos a ficar cada vez mais parvos. O que é estranho, o que é triste, porque nós estamos a evoluir, não é? Portanto, nós estamos a evoluir na civilização e parece aquilo que eu já tinha ouvido há uns anos atrás, quando era mais criança, em que supostamente a humanidade vai evoluir ao ponto de se extinguir ela própria. E é um pouco isto aquilo que eu estou a ver nesta triste realidade, que é muito infeliz, e que me apoquenta. E, portanto, eu quero poder continuar a dar as aulas como eu dou, sem que tenha alunos a fazerem perguntas porque viram coisas no Twitter que são lixo tóxico, é um esgoto a céu aberto. E, portanto, temos agora também um programa na RTP2 com o estúpido Diogo Faro, chamado Scroll, que não é uma novidade nenhuma, porque o Expresso chegou a ter aquilo que era um estudante do técnico e youtuber que se chamava Ruben Tiago qualquer coisa, ficou conhecido por aquele vídeo relacionado com o José Sócrates e as pizzas, que também se chamava Scroll. E era uma coisa que ele, mais uma rapariga, portanto, de jornalismo, faziam a súmula daquilo que eram as notícias mais importantes, porque lá está, era a ideia de fazer scroll. Portanto, as coisas são tanto assim. Estamos com posturas de pessoas que dizem uma coisa hoje e amanhã já dizem outra e já dão as coisas por não dita, porque é preciso evoluir, porque nós estamos perdidos, porque se nós vemos uma coisa qualquer ou dizemos alguma coisa, somos machistas. Eu já fui chamado muitas vezes de machista por opiniões minhas e tudo mais, mas a questão é, convido-vos a ir ao meu perfil pessoal do Instagram e vejam as declarações da Ana Catarina Mendes, portanto, secretária-geral adjunta do Partido Socialista e líder parlamentar do Partido Socialista,
onde ela disse que ainda não era tempo de ser uma mulher a governar o Partido Socialista. Que chegaria o tempo, mas que não era agora. Estas mesmas frases fossem ditas por um homem, caiu o Carmo e a Trindade. Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda, não disse nada. Fernanda Câncio também não disse nada. Mas a Fernanda Câncio deve ser natural, porque deviam ir as duas à manicure e ao spa juntas, no tempo em que o Sócrates pagava tudo e um par de botas à Fernanda Câncio. A Carmo Afonso também não aparece por estes dias, portanto, não sei se deve estar já a conviver com os talibãs, que ela tanto gosta, portanto, que estão a obrigar as mulheres a estarem de burca. E, portanto, a questão é esta, é que nós depois temos estas pessoas que, em nome daquilo que é o like fácil, põem-se a defender aquilo que é o indefensável, e põem-se a defender uma Palestina que irá oprimir as próprias mulheres, defendem os talibãs que vão oprimir as próprias mulheres. E, portanto, estes woke nem são bons a governar em causa própria. E, portanto, são pessoas realmente débeis mentalmente, são realmente pessoas que são fracas, são estúpidas de cabeça. E, portanto, eu não me canso de os ofender porque realmente assim o é. Mas eu, ainda antes de vos passar a palavra, quero só passar aqui um trecho muito rápido, uma música, ainda para relacionar com o antigo tópico, mas que eu acho que continua a fazer sentido para isto. E digam-me vocês se acham piada a música. E sim, eu sou o líder do partido anti-woke. Vamos brincar a caridadezinha, festa, canasta e boa comidinha. Vamos brincar a caridadezinha. A senhora de não sei quem, que é de todos e de mais alguém, passa a tarde descansada, mastigando a torrada, com muita pena do pobre, coitada. Vamos brincar a caridade. E, portanto, esta era a música que eu tinha para vocês. Portanto, isto é uma música com 2 minutos, portanto é uma coisa muito curta, também só o refrão repete-se 3 ou 4 vezes, portanto não dá para muito mais, mas é isto. Portanto, passo agora a palavra à Carlota, que peço-te que comece a explicar a parte deles se comerem uns aos outros do canibalismo. E se não te atrapalhar a tua ordem de pensamento. Não. Vou ilustrar isso. Também está. Peço desculpa. Vou ilustrar isso. Estão-me a ouvir? Isto diz aqui que está desligado. Sim, estamos a ouvir. Um exemplo que também está relacionado com aquilo que eu disse há pouco, quando falámos de taxar os ricos, das pessoas poderem também dar por iniciativa própria. Eu sou muito fã de Harry Potter. E durante a quarentena, quando eu não tinha nada para fazer, eu viciei-me em 2 podcasts sobre Harry Potter. E eu tive que ler, e os 2 eram super engraçados, as pessoas que os apresentavam eram muito carismáticas e eu tive de deixar de ouvir os 2, porque eu já não aguentava as pessoas que não são capazes, porque hoje em dia as coisas que a J.K. Rowling não mudou. Os livros dela, o Harry Potter, nem se põe a questão de terem que ser analisados à época, porque para já a época não é assim tão distante, são cerca de 20 anos, e por outro lado também, mesmo agora, não tem absolutamente nada de mal. Pelo contrário, tem excelentes metáforas que podem ser ligadas ao mundo real, contra a discriminação. A mensagem principal daqueles livros é antidiscriminação. Só que como decidiram eles coletivamente que J.K. Rowling é uma péssima pessoa porque gosta daquelas ideias antiquadas do género um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Uma pessoa pode ser transexual, mas isso não significa que a biologia deixa de existir. Ela disse coisas controversas assim mesmo. Sei que é difícil acreditar. A heroína das nossas infâncias diz estas coisas.
e por isso merece ser julgada para todo o sempre, e torna impossível que se diga uma frase simpática sobre a obra dela, nem é sobre ela, sobre a obra dela, sem ter que fazer uma introdução a dizer: eu acho que ela é uma péssima pessoa, esta passagem do livro é incrível, mas ela é mesmo uma péssima pessoa, e temos que separar a obra do artista e tal. E porquê é que isto tem a ver com se canibalizarem? É que J.K. Rowling é completamente de esquerda. J.K. Rowling fez bastantes afirmações, até muito controversas para o lado mais à direita, acerca da imigração, por exemplo, e em relação ao taxar os ricos, a J.K. Rowling é a única bilionária do mundo que, por atos de caridade, voltou a ser milionária e deixou de ser bilionária. É uma pessoa que não precisa nem exige que o governo a obrigue a ela nem a mais ninguém a doar dinheiro e a contribuir para causas sociais. É uma pessoa que faz de livre vontade, mas nada disso interessa porque ela parece que escreveu um livro já de outra saga em que havia um assassino que usava saias, e então por isso ela é transfóbica e é uma feminista que exclui as pessoas trans, também conhecida como TERF, e por isso foi excomungada. E isto chega ao ridículo e foi por estas e por outras que eu deixei de ouvir esses 2 podcasts, chega a este ridículo. Vou entrar aqui em alguns pormenores dos apreciadores de Harry Potter, vão gostar, quem não é apreciador, aguente. eu sei que tu gostas, Slytherin. Há uma peça de teatro que já é posterior aos 7 livros, que é lixo, mas isso não é para aqui chamar. Essa peça de teatro, um dos membros do elenco, a atriz do elenco original que faz a personagem da Hermione, era negra, do elenco original. E a J.K. Rowling defendeu totalmente essa escolha e foi a favor dessa escolha. E houve algumas pessoas que aí ouviram: então a Hermione é negra. J.K. Rowling nunca disse isso. Mas ela veio dizer: eu nunca disse que era, nem disse que não era. Não há nenhuma parte do livro que diga. Há uma parte que descreve a cara dela como sendo branca, mas os woke querem completamente ignorar isso, meteram na cabeça que ela é negra. Então, há uma vez em 7 livros, os 7 livros passam-se em 7 anos, há uma vez em que ela estica o cabelo para o baile. E estas pessoas, estes woke, decidiram que é muito controverso e é mau que ela tenha esticado o cabelo, porque se posteriormente a J.K. Rowling decidiu que haveria uma possibilidade dela talvez ser negra, então, anos antes, é péssimo que ela tenha esticado o cabelo. E chega a este ponto. Contudo, não foi aí que eu desliguei. Eu desliguei numa parte em que, para quem não sabe, há uma personagem muito querida de todos, que é o Dobby, que é um elfo doméstico. Portanto, toda uma metáfora gigante que atravessa quase a saga inteira, uma metáfora sobre a escravatura, sobre escravizar um povo que é visto como inferior, e da luta de algumas personagens para que isso deixe de acontecer, e outras personagens que acham que aquela luta é um bocado parvinha porque, pronto, é o status quo, também sempre foi assim, porque é que isso interessa. Tudo isso está no livro, aquilo são livros para crianças. Mas é mau porque os personagens principais são brancas, portanto não se devia estar a falar de escravatura. Porque toda a gente sabe que os brancos é que inventaram a escravatura, ela nunca existiu antes. E depois eu também me pergunto, então mas as personagens principais são brancas, então mas a Hermione não é negra, isto é quando convém? Pronto, isto é só um exemplo dos milhares de milhões de exemplos que existem de como esta malta não se decide, não sabe o que quer, é impossível agradar-lhes, portanto não vale a pena tentar, porque eles podem aceitar-nos hoje, amanhã já não vão aceitar. Exato, é porque é justamente isso tudo, o Harry Potter, toda a saga Harry Potter e aliás o segundo livro e o segundo filme são exemplos mais gritantes desta questão de que eles são perfeitos
aqueles são os puros sangues, aqueles que são os sangues de lama, aqueles que são meio sangue. Enfim, o segundo filme é justamente por aí. Portanto, quem não conhecer a saga, que veja pelo menos os filmes. Já não digo para se darem ao trabalho de lerem os livros. Não! Mas é o mínimo que façam, que vos peça isso. E já sabem, a melhor casa delas todas é a casa dos Slytherin, obviamente. Com o Professor Snape. Nevertheless. Ravenclaw. Pronto, a minha Ravenclaw. irmã irá concordar contigo. Portanto, certamente, ela que é uma fanzaça tua também aqui do podcast, não é minha fã, mas é tua fã, pronto, olha. É assim. Obrigado, Andréia. E portanto as coisas andam tanto assim. Lá está, é isso. Porquê que temos que diabolizar alguém só porque sim, só porque aquilo não nos interessa, aquela narrativa não interessa e a forma como também fazem. Aliás, para vocês terem noção, o presidente do Comitê Olímpico, uma das pessoas que estava na cerimónia dos Jogos Olímpicos do Japão, foi expulsa da comissão porque descobriu-se que ele, tipo, há 30 ou 40 anos atrás, fez uma piada antissemita num programa qualquer. Por favor, todos nós já fizemos erros no passado. Há coisas que nós fizemos que, enfim, não são bem conseguidas, não são boas. Eu, por exemplo, no nono ano, vesti-me de Hitler porque tínhamos que fazer assim uma peça de teatro e, portanto, encarnei o personagem e pronto, quase que levando um enxerto de porrada na escola porque estava assim vestido. O Prince Harry também apareceu uma Era isso que eu ia festa. dizer. Pronto. Vestiu-se de nazi e agora é o herói, porque casou com a heroína. Exato, e portanto agora a Meghan Markle, como também não tem atenção, portanto, põe-se a inventar histórias e cobra dinheiro por isso. Eu só digo uma coisa que é, quando nós queremos realmente denunciar casos, nós denunciamos sem queremos ter publicidade para nós. Fazemos coisas por gosto, por amor à causa. Portanto, não é do estilo, olha, para mim eu só vou falar agora porque vou ter uma entrevista exclusiva e tiveram que me pagar, etc, etc. As coisas, quando são para ser feitas, são feitas gratuitamente. E Manuel? Força, Manuel? Oh, pronto, agora está a fazer birra. Não. Ah. Eu estou a deixar este espaço em branco de propósito, se não te importas, vamos ficar aqui 10 segundos calados. Eu estou cansado de conversas estúpidas, sem nexo e sem profundidade nenhuma. E eu também tenho conversas sem profundidade, sou o maior rei da palhaçada, campeão das piadas sem piada nenhuma. E, portanto, também sei apreciar uma conversa que não tem conteúdo nenhum. Mas isto é que não. É que isto não é nada. E, portanto, eu lamento, não tenho grande coisa a dizer. Eu queria deixar um bocadinho o espaço em branco para vocês, todos os que nos estão a ver, terem limpar um bocadinho a vossa mente de tanto ruído e tanta conversa, porque tudo aquilo que a Carlota disse e que o Cláudio disse e que a Ana irá dizer, sabem, não consigo expressar por palavras e, portanto, só me apetece dizer que é: cresçam mentalmente, cresçam espiritualmente, ganhem juízo e façam uma coisa que é: cultivem-se a vós próprios. Parem de perder tempo a apontar defeitos de há 20 anos atrás, do homem que pintou a cara de preto, do que se misturou de Hitler ou de nazi, do que disse uma piada que inferiorizava as mulheres. Parem com isso. Isso não ajuda ninguém. Estou cansado deste tipo de discussão sem nexo. Disse. Obrigado, Manuel. A questão é que eu, por exemplo, no início deste ano, dei comigo a revisitar alguns clássicos da Disney e eu sou sincero,
eu não consegui desligar a questão de este filme hoje em dia era impossível acontecer. Era impossível algumas narrativas serem produzidas porque a mulher está submissa. Temos estas narrativas que não fazem sentido, mas eu, há uns dias, foi o dia que eu também decidi escavacar a esquerda do uma ponta à outra. Recebi mensagens por causa disso, porque estava a debater demasiado na esquerda. Mas há aqui uma rapariga no Instagram que tem uma coisa interessante, que é revisita os clássicos da Disney. E, portanto, Bela e a Mulher Intelectual. A verdade é que a Bela do filme A Bela e o Monstro é uma mulher que se apaixona por alguém que lhe dá cultura. Portanto, não é o príncipe encantado que vem ali ajudá-la. O próprio Frozen quebra o clássico que é a princesa casa com o príncipe. E nós percebemos que o príncipe era o maior vilão daquela história. Portanto, ela casa-se com o lenhador que tem uma rena. Assim como também temos Mas a o própria... Frozen, Já falamos do Frozen. Depois temos aqui a Yasmin. Os critérios de Yasmin para escolher um homem. E, portanto, aqui a ideia de muitas mulheres dispensam homens humildes e justos enquanto são seduzidos por eloquentes e manipuladores. As promessas destes nada refletem o caráter, resumem-se à riqueza material levã, adulação da beleza. E, portanto, lá está. É aquilo que nós temos no caso do Aladdin, ou Aladino, como quiserem dizer pelas versões que já aí vão. Para amar e ser amado, é preciso deixar que a mulher se mostre como ela é e mostrar-se como o homem é. O verdadeiro encanto começa com uma conversa de alma para alma. Portanto, ou seja, o universo Disney não intoxica e não diaboliza as crianças como muitos querem fazer parecer. Carlota. E depois, Ana. eu sei dizer que o Frozen é uma exceção. O Frozen foi feito de propósito para subverter todos esses clichês que existiam. E deixa-me só acrescentar que eu concordo com isso que tu estás a dizer. Quando eu era. Nós podemos olhar para a nossa geração. Nós crescemos a ver filmes da Disney e somos bem menos machistas, homofóbicos, racistas, preconceituosos no geral do que a geração dos nossos pais e eles mais do que a dos nossos avós. Portanto, não percebo porque é que de repente decidiram que coisas que não nos influenciaram negativamente são péssimas. Os meus filmes preferidos quando era a Pequena Sereia e a Mulan. E hoje em dia é tipo, porque a Mulan teve que se tornar um homem, tornar entre aspas, tipo, teve que fingir que era um homem para atingir os seus objetivos e essa conta de Instagram fala disso, ela não, apesar disso, ela não assumiu características masculinas, ela disfarçou-se de homem, mas todo o filme é ela arranjar formas bastante femininas, com mais sensibilidade, mais engenho, mais cabeça e menos força bruta, para chegar aos objetivos dela. E a Pequena Sereia abdicou da voz por causa do príncipe. Eu nunca vi o filme assim, eu via ela já antes de conhecer o príncipe ou ter visto o príncipe, ela queria ir descobrir o mundo, o desejo dela era descobrir um mundo diferente do dela. Não foi por causa do príncipe, portanto, e mesmo que tivesse sido, não é válido também. Pronto, era isto. Então não é? Então, isto somos todos livres de irmos descobrir. Uns querem ir para a Terra, outros vão para a Maia, outros vão para o Algarve. Então, isto é assim. Entendedores entenderão. Mas lá está. É um pouco isto que nós começamos a ter que nos perguntar o porquê de tudo isto, não é? E acho que todos nós, acho que nós não falhamos enquanto geração, por assim dizer. Ana? Eu acho que é um bocadinho a forma de como interpretam hoje em dia a nossa geração. Nós não, mas pronto, muita gente da nossa geração está a interpretar coisas antigas e coisas atuais muito à luz do ódio, do racismo, do machismo, vê sempre dessa forma. Eu, por exemplo, eu gosto muito de uma série que é The Office e estou sempre a rever essa série, que é uma série minimamente recente, e eu ao ver hoje em dia apercebo-me que se fosse feita hoje, em 2021,
não podia ser, ia ser cancelada, e já cancelaram partes, já cancelaram episódios nos Estados Unidos da série, porque aquilo tem algumas piadas que hoje em dia são consideradas ofensivas, machistas, também racistas. Eu acho que o comportamento dos woke é muito semelhante aos fanáticos religiosos, que é denunciar, proibir, censurar, ridicularizar, iguais à Igreja Católica, que os woke tanto criticam. Que o comportamento das escolas no Canadá foi muito semelhante à altura do Index, da Inquisição, onde queimavam livros. Qualquer dia estão aqui em Portugal a queimar uma Aventura, o Clube das Chaves, por serem miúdos brancos, não sei. Oh, Ana, em relação a isso que tu disseste, eu vi uma publicação no Instagram do Despolariza, não sei se foi aí que foste buscar a ideia, se a ideia é tua. Eu vi isso exatamente que tu estás a dizer, no Despolariza, a dizer a informar os nossos amigos woke que ter este tipo de comportamento irracional é uma apropriação cultural do tempo da Inquisição. Portanto, faz favor de pararem com isso. Yeah. Não ia pensar que ias falar do Clube das Chaves, por acaso. Não. Sobre... O que é que se passa? Tenho que pôr isto em grande que eu não estou a ver nesta. Isto é nada mais nada menos que a sessão de queimar os livros do Partido Nazi. Muito bem. Portanto, nós que não queremos fascistas e neonazis, depois comportamos exatamente iguais. Pronto, portanto, Exato. faz favor Era de aí que eu queria chegar. Faz favor Mas de há não se uma coisa apropriarem boa. da cultura nazi, tá bom? Mas há uma coisa boa, que é, antigamente, a Inquisição ia à casa das pessoas, tirava-lhes os livros e queimava-os. Hoje em dia, se quiseres queimar livros, tens que os ir comprar. Estás a estimular a economia, estás a estimular a indústria do papel, estás Antes também tinhas de a pagar por dar eles. dinheiro aos autores. Na altura também, e na altura era bem caro comprar um livro. Eu achava que eles tiravam os livros às pessoas, não iam tipo comprá-los. Eles confiscavam, de certeza, eles não, a Inquisição já andava a percebi. comprar livros. Sim, Já iam te às percebi, bibliotecas já te percebi. Eu e não às tinha. casas. Sim, não tinha percebido. Sim. Estes ainda pagam, sim, é verdade. São burros. São anticapitalismo e financiam o capitalismo. Mas, por exemplo, vou terminar aqui com um exemplo da Disney Plus, por exemplo, que está a ficar demasiado woke, com algo que eu partilhei nas redes sociais do podcast Conversa, e que é tão estúpido. Eu não sei se ainda tenho aqui algures, mas era o dia dos latinos. Está aqui. Celebrate Hispanic Latinos Heritage Month. Ok? Portanto, Disney Plus, no Instagram. E depois aquilo que nós temos são pessoas latinas, Esteban, um Esteban, ou sou eu que sou muito preconceituoso, mas vê ali corrigir, portanto, isto não está a focar como deve ser, mas está ali a corrigir para latino, né? Portanto, e, portanto, es latino, no latins, diz aqui o Neguito. Kelling Flores diz, it's latino, we don't use latins, only woke white people do. Woke white people do. Portanto, É o Latinx. Isto para mim é estupidez. Isto para mim é estupidez. Isto é estupidez porque nós... Olha, vamos purificar o ar. Água benta. Porque lá está, quer dizer, as palavras... reparem, eu digo o artista, eu não digo o artisto. Mas não, que a língua portuguesa e o latim são línguas machistas e, portanto, é tudo o homem. Ai, coitadinho do homem. Por favor. Mas olha, já que... Sim, diz. E, portanto, só mesmo para terminar com mais uma questão da Disney Plus, é que vai haver uma série, se é que ela já não anda a circular, isto foi denunciado pela Pager University, em que eles alteram tudo, portanto, está um rapaz que diz that's our colleague, or it's my girl, uma coisa assim de género,
E a rapariga pergunta, portanto, lá está a nossa, como nós temos aqui a nossa Carlota, a nossa Ana, o nosso Vasco e tudo mais, e depois há uma que se vira e diz, porquê que estás a reclamá-la como tua? Aquela pessoa existe, ela não é tua, não é tua propriedade. E eu tipo, mas eu não queria dizer isso. E, portanto, o rapaz, loiro, só assim por acaso, branco loiro, leva ali uma descasca de alto a baixo sobre isso e depois abandona o palco. E depois, a música é de uma mulher, é de uma rapariguinha ali do 7º ano, que diz, não me deem flores, não me deem brinquedos, deem-me direitos e liberdades e não sei o que mais, pronto, aquela linga-linga toda que nós sabemos. E depois dizem, eu vou fazer history, porque dizemos history, é como se fosse tipo, his é dele, her é dela, portanto, história dele, history já é uma palavra machista, portanto tem que ser herstory. É isto. É estupidez que nós temos. Até já ia querindo aqui o cenário todo. Podemos passar para as autárquicas? Não tem mais alguma Deixa-me coisa? só dizer só aqui uma coisa sobre a Disney Plus. Eu há pouco tempo estive a ver há pouco tempo não, há uns meses, estive a ver lá na Disney Plus o Aladdin, o filme, o primeiro de desenhos animados, e no início aparece logo um aviso a dizer que, pronto, a pedir desculpa porque algumas cenas são machistas, racistas, xenófobas e não era então a intenção deles caracterizar os árabes como ladrões. Pronto, era assim um pedido de desculpas, e como está no Aladdin, de certeza que está noutros filmes, eu reparei nesse. Pronto, era só para deixar aqui esta aviso da Disney Plus. Exato. É como temos agora o pessoal americano branco a vestir camisolas pretas e dizer I'm sorry e pôr-se a pedir desculpa aos negros. Não sei. É triste que assim seja e que estejamos a entrar nesta coisa como se pedir desculpa a realização de uma coisa, assim como, por exemplo, a minha mãe voltou hoje de Nantes e enviou-me um vídeo daquilo que é o memorial do Memorial da Escravatura, que depois posso enviar para vocês com maior detalhe. E pronto, a mim, toda a gente que me falava do Memorial da Escravatura em Nantes diziam-me que era assim uma coisa fantástica. É isto. É ali uma caixa cinzenta com uns nomes escritos assim aleatoriamente no chão, como se fossem ali quase ali uns focos de luz. E pronto. E é isto. Passar só aqui um bocadinho mais para a frente. Dá para termos aqui a perspectiva da dimensão disto, em que se percebe que de facto não é assim uma coisa tão grande. Pronto, é isto. Portanto, conseguem ver que é assim uma coisita. Mas pronto, aqui em Portugal querem fazer isto. Puseram também uns caixões pretos ao pé do mate, também para simbolizar aquilo que são os mortos da escravatura. Ok, a questão é, pedir desculpa vai ressuscitar os mortos? É que nem o livro dos mortos do Antigo Egito ressuscita os mortos e as múmias. Portanto, Carlota. Sim, Carlota. Mas tu achas mal que se façam memoriais? Eu acho lindamente que se façam memoriais. Fazer memorial é uma coisa, pedir desculpa é outra. Tal como fazes memoriais a quem morreu na guerra, podes fazer memoriais às pessoas que foram vítimas de escravatura, porque somos uma sociedade que evoluiu desde aí e que já não se revê nisso, não é? Acho bem fazer-se memoriais. Acho memoriais é tanta coisa. E os países africanos também os vão fazer? Mas isso é lá com eles, nós temos outros valores diferentes. Pronto. Não, mas eu apenas quero levantar esta questão. Esse daquele lado também Não, eu estou a perceber, mas eu acho que nós que somos uma sociedade que evoluiu. Sim, mas eu não quero que estes memoriais de escravatura se transformem em santuários de pedidos de desculpa. É só isso. Sim, ok, tudo bem, estou a perceber, sim. O meu único ponto é só este. Eu não quero que isto senão os woke vão acampar para lá e, portanto, vão dizer que é a coisa mais linda do mundo. E vais ter depois o outro reverso. Vais ter aqueles que são nacionalistas e, portanto, que estão no extremo oposto, mas que se comem todos uns aos outros na noite. Aquilo que tu tens vão ser pessoas que vão querer grafitar aquilo como tivemos a estúpida da Leila também a grafitar o nosso padrão de escoramentos.
Portanto, vais Sim, e provocar. vais ter imigrantes a trabalhar nas obras quando aquilo for construído, e depois vai haver os super wokes que vão dizer, e tal, mas Deviam ser os brancos. e para ti nunca mais vai acabar. Exato, mas pronto. Mas eu agora até tenho medo, é que quando tivermos o Rui Tavares como vereador da Câmara de Lisboa, o wokeismo que vai ser, porque ele já queria fazer uma coisa woke relacionada com a história. Aliás, ele é alguém que está a reinterpretar a história e está a querer contar a história de uma outra forma, por isso é que ele não tem grandes referências naquilo que são as faculdades. Portanto, as faculdades nunca o citam para os alunos comprarem os livros, porque realmente aquilo que ele escreve é lixo. E são artigos de jornal, de contracapa de jornal, e portanto não vão mais do que isso. Mas é alguém que quer-nos responsabilidade por causa dos descobrimentos. Enfim. Bom, as autárquicas vão ter que ficar para o episódio 26, para o episódio 24 do dia 26, porque já vamos aqui com o tempo avançado. E senão nunca mais ficámos aqui, portanto vamos ter muitas horas, vamos ter muito tempo para falarmos das autárquicas, portanto é mesmo assim. Emanuel, Ana e Carlota, mais questões que tenham para acrescentar, para finalizar? Não. Portanto, assim é. Portanto, eu, entretanto, fiquei sem vinho, mas, enfim, cá temos aqui um restito. Portanto, resta-me dizer que vive la France, em primeiro tudo, e, portanto, que estejamos cá no dia 26, portanto, em 24 horas, que sejam 24 horas bem passadas e, portanto, que vocês que estão-nos a ouvir e a ver também se juntem a nós, porque, lá está, estamos a falar para 0 pessoas, não dá assim muito jeito, se é que me entendem. Portanto, contamos convosco, contamos para vocês também colocarem-nos questões, fazermos perguntas e temas que vocês queiram que sejam avaliados. Nós vamos procurar tratar de termos uma boa programação. Já sabem que a partir das 8 da noite vamos estar a analisar aquilo que se está a passar. Portanto, eu vou estar aqui na sala certamente com a televisão ligada e, portanto, todos nós aqui a perceber ao minuto aquilo que está a acontecer em cada freguesia, em cada concelho e em cada distrito, para sabermos ao fim e ao cabo quem é que vence nesta noite eleitoral. E, portanto, já sabem, não quero mais dizermos, votem no dia 26 nas eleições autárquicas. Portanto, quer seja à esquerda, quer seja à direita, quer seja ao centro, quer seja em branco, mas votem, não fiquem em casa. Em casa já ficámos nós muito tempo. Portanto, obrigado uma vez mais por ter estado desse lado. Como eu costumo dizer, e vocês sabem então já mais que cor, pensem muito e tenham boas crises. Vive la France!